Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje esse vídeo é super importante. E como é bom a gente estudar a palavra de Deus, como é bom a gente estudar a Bíblia e como é bom conhecer a história. Você sabia que Deus tem uma aliança de gratidão com o Brasil? É isso mesmo que eu estou falando. Uma aliança de gratidão com o Brasil, assim como também pelo Egito. Deus tem uma aliança de gratidão com o Egito e eu vou provar aqui. Mas o que é essa aliança de gratidão? É que na fundação do Estado de Israel, 14 de maio de 1948, um brasileiro foi um ponto crucial para que o Estado de Israel surgisse. Por isso não interessa esses seres desprezíveis que estão governando o Brasil, que são contra Israel, são contra os judeus. Esqueça isso, porque Deus tem outro plano para o Brasil. E este personagem, que graças a ele nós não vamos ser fulminados aqui, digamos assim, entre aspas, né? Porque esse desgoverno aí é totalmente contra Israel, faz menções e elogios aos grupos que a gente parece que nem pode pronunciar o nome, mas existia uma pessoa, Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Em 1947, ele estava como chefe da delegação brasileira na recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU. Ele presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a partição da Palestina de 1947, que culminou com a criação do Estado de Israel. O fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Então veja, um brasileiro estava lá na época, e eu vou ler aqui um texto para você ver a importância que foi este homem na criação do Estado de Israel. Esse texto eu tirei da BBC News e eu vou ler aqui para vocês entenderem essa aliança de gratidão que Deus tem com o Brasil. Quando a Organização das Nações Unidas foi criada, Oswaldo Aranha logo assumiu o cargo de chefia da delegação brasileira, a partir de 1947. Foi aí que ocorreu seu papel chave na criação do Estado de Israel. Aranha se tornou o presidente da segunda Assembleia Geral da ONU, justamente aquela que votou o plano para a partição da Palestina. A resolução estava longe de ser um consenso, e mesmo entre aqueles que defendiam a criação de um novo Estado, não havia posição unânime sobre as formas de dividir o território. Utilizando a história do Brasil como exemplo, o diplomata brasileiro soube conduzir as discussões dentro daquilo que, ao menos sob o prisma da época, parecia ser o mais adequado. Aranha negociou bastante, ele correu muito, inclusive acionando contatos nos governos, principalmente nos Estados Unidos, e buscou formas alternativas de como chegar ao resultado de como deveria ser feito a partição. Ele utilizou como exemplo a história da definição das fronteiras do Brasil, que diz o seguinte: quem está ocupando deve ter a terra. Foi isso que ele jogou isso aí. Ele construiu todo o diálogo político necessário. Havia também a preocupação humanista de Aranha em busca de uma solução para um povo que havia sido tão perseguido que havia acabado de sofrer o Holocausto da Segunda Guerra. Houve ganhos simbólicos também para a política externa brasileira, o que nós não temos hoje. Isso demonstrou que Aranha já pensava na época em colocar o Brasil na agenda internacional, e ele colocou. Ele concorreu a um prêmio Nobel da Paz. Um dos motivos que faz com que o país, Brasil, historicamente abra as Assembleias Gerais na ONU é justamente em homenagem ao trabalho de Aranha no período. Já pensou? Por isso que os presidentes do Brasil abrem as Assembleias Gerais da ONU. Então, esta é a
dádiva da gratidão que Deus tem com este país, Brasil, por causa exatamente da criação do Estado de Israel. Então você está vendo aí as fotos. Oswaldo Aranha conversa com embaixadores do Líbano e Iraque nas Nações Unidas em 1947. Ele que foi ministro da Fazenda de 16 de junho de 1953 até 24 de agosto de 1954. Então ele ajudou a criar o Estado de Israel. Que coisa maravilhosa. Então não se desespere, não devemos nos desesperar com tudo que com todo o desmando que estamos vendo, porque Deus ainda vai dar a luz para todos nós que somos amantes de Israel, que oramos por Israel. Não interessa qual é a elite que está lá, já falei isso aqui, porque o negócio de Deus é com Israel, principalmente depois que nós partirmos para a nossa cidade Jerusalém celestial. E essa mesma gratidão, essa aliança de gratidão, Deus tem com o Egito. E eu vou ler aqui a passagem, ela está em Isaías, capítulo 19, do verso 18 a 25. Aí você procura na sua Bíblia, Isaías 19, 18 a 25, que diz: Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, ou seja, aquelas pirâmides vão deixar de existir, porque o que vai haver é um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. E converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á suas orações, e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, que era onde ali estava o Iraque, onde estava a Babilônia. E a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios. Veja a importância do Egito. O terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Isso aqui já vai ser no milênio. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Agora, por que quem recebeu o bebê Jesus para fugir das mãos de Herodes, daquela matança? O Egito. Então, essa é a aliança de gratidão que Deus tem com o Egito. Além do mais, lembre-se de José, foi a peça importante que Deus colocou ali no Egito. Então, Brasil e Egito, Deus tem uma aliança de gratidão. E todos os que abençoam Israel são abençoados. E os que amaldiçoam, os que são contra Israel, cuidado se você dizer eu sou do Senhor e é contra Israel, porque você não está sendo contra Israel, você está sendo contra Deus. Então não tem como, me desculpe, eu vou abrir um parênteses grande aqui e eu tenho que falar. Não tem como você participar do arrebatamento se você odeia Israel. Não tem como. Porque você está indo contra a palavra de Deus, está indo contra Deus. Você pode passar 1000 anos jejuando, andando de joelhos, se arrastando, mas se você odeia Israel e diz, eu sou do Senhor, sinto muito, você vai ficar para trás. Não tenho medo de dizer isso, porque é a palavra. Deus diz,
Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, e os que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. E nós temos também uma passagem que é muito interessante, porque o povo de Edom, eles foram contra Israel. Nós temos em número 20, capítulo 20, a partir do verso 14, isso aqui ainda não aconteceu, essa profecia. Deus ainda vai dar o troco, digamos assim, a esse pessoal. Deus ainda vai dar o troco. Números 20 diz: Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor. E ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Agora olha a resposta do rei aqui. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Foi pesado isso, viu? E foi pesado na balança também de Deus. Assim como lá em Daniel, como camarada, foi pesado e foi achado em falta. Continuando no verso 19. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço. Olha, eles iriam pagar pelos que iriam beber. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porque era uma espécie de reta, uma espécie de atalho. Porém, ele disse, o rei: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Agora imagine o contorno que eles tiveram que fazer. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. Agora vamos ver aqui outro detalhe dessa rejeição de Edom pelos filhos de Israel passarem por sua terra. Obadias, do verso 1 ao 10, diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se eu ativesse os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Todos os teus confederados te levantaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Verso 8. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó,
cobrir-te-á a confusão, serás exterminado para sempre. E eu creio que essa profecia ainda não aconteceu. Você que sabe mais história do que eu, me diga aí, eu acho que não aconteceu ainda. E você está vendo aí o mapa, o reino de Edom, lá em Petra, onde segundo os estudiosos diz que é onde os judeus vão se refugiar durante a tribulação. Então veja como é importante a gente estar atento aos fatos. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Oriente Médio. A profecia de Gog, da terra de Magog, está mais próxima do que nunca, porque a Rússia já disse que não vai aceitar o que Israel está fazendo, e Israel está se defendendo. O interessante é que essa mídia bandida que nós temos aqui no mundo fala contra Israel, mas não menciona o que aqueles patifes fizeram com os bebês. Colocaram-nos em micro-ondas e assassinaram os bebês, lá naquele 7 de outubro do ano passado. A mídia não fala isso, mas eles vão ter o deles também. Então Deus tem uma aliança de gratidão com o Brasil, por causa de Israel. Por isso eu creio que nós vamos ser cheios do Espírito do Senhor. O Senhor virá com poder total, com força total sobre todos os que estão buscando em espírito e em verdade. E eu falando agora aqui fiquei todo arrepiado. O Espírito do Senhor virá sobre nós. Creia, nós estamos na reta final. Jesus está voltando. As profecias estão acontecendo. E é preciso que você que ainda está dormindo em berço esplêndido, vivendo no mundo de Alice, acorde. Não temos muito mais tempo. É só olhar o relógio de Deus, que é Israel. Por quê? Deus tem uma aliança com o Brasil. Não vai ser desprezível nenhum que está governando, que vai barrar essa ação de Deus. Jesus está voltando. É tempo de reconciliação. É tempo de pedir perdão dos pecados, rasgar o coração para Deus e dizer: Senhor, ajuda-me. Eu não consigo me desvencilhar desse pecado. Me ajuda. É tempo de conserto de altar. Conserte sua vida. Ainda há tempo, porque a trombeta ainda não soou. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique atento ao que está acontecendo, porque Jesus já está vindo nos corredores celestiais. Creio que os anjos já estão em volta deste planeta, só aguardando o Senhor dizer: toca a trombeta. E aí a gente vai ter aquele grande evento que sonhamos. Os céus vão se rasgar. Nosso corpo vai subir com o corpo, transformar-se num corpo glorificado. E todos nós, eu não conheço você, você não me conhece pessoalmente, mas nós vamos estar juntos naquele grande banquete, nas bodas do Cordeiro. Creia, estamos muito próximos disso acontecer. Falta bem pouquinho. Aguente, como se diz, aguente o tranco. Não pendure suas harpas no salgueiro, porque Jesus está voltando.